Que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. Abra sua Bíblia. Graças a Deus, né, irmãos? Tudo caminhando. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Não vamos demorar. O tempo urge. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, rogo-te, Senhor, que venha estar no nosso meio, falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o pastor trouxe, nas pregações anteriores, sobre o que fazer em 2026. Nesta manhã eu venho também, na mesma linha, trazer conselhos para a nossa vida. Conselho para o nosso tempo, conselho para o nosso ano. Não especificamente 2026, mas para a nossa vida. Conselhos, não do pastor Fabiano, não do pastor Paulo, mas conselhos da palavra de Deus. A Bíblia é repleta de conselhos, e nesta manhã vamos meditar mais uma vez. E alguns conselhos aqui no constante ao apóstolo Paulo, aos irmãos de Filipos. Conselhos para a nossa vida. Comportamentos, irmãos, que nós temos que ter, que condizem ao cristão. Pensamentos, sentimentos que condizem ao viver cristão, ao estar, a pessoa que conhece Jesus Cristo, a pessoa que tem o conhecimento de Cristo Jesus, pensamentos e comportamentos que não podem fugir de nós, por alguns motivos que Paulo também se expressa, a gente vai estar vendo aqui. Conselhos verdadeiros para a nossa vida. E Paulo ele elenca alguns, mas, pelas misericórdias de Deus, eu já trago um conselho que Paulo não coloca diretamente nesse versículo primeiro, mas eu trago como um conselho para a nossa vida já. O versículo 1 de Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, amados, o primeiro conselho para a nossa vida é um sentimento como o de Paulo. Outras versões diz, portanto, meus amados e saudosos irmãos. Um sentimento de verdadeira comunhão e relacionamento de Paulo. Uma coisa que não pode fugir da casa de Deus, do povo de Deus, dos irmãos que se dizem irmãos. Uma coisa que não pode
sair da nossa vida este querer pelo irmão, esse desejo pelo irmão, este amor pelo irmão. E Paulo, já no primeiro versículo, falando e ensinando, ele demonstra que ele era amoroso e saudosista também. E ele fala, meus queridos, ou meus queridos a quem eu amo. E não é uma saudação aqui não, irmãos. Saudação, você, meu amado, não é isso que ele está fazendo, não. Ele realmente está se declarando como uma pessoa que amava aqueles irmãos. Um sentimento verdadeiro, genuíno, e aqui na inspiração, ensinado, demonstrado. E por isso que a gente toma por grande verdade na vida do nosso apóstolo, um sentimento que todos nós devemos ter um pelos outros. E não uma questão clichê de viver bem, porque o viver bem todos nós buscamos, mas a questão de amar realmente, de desejar o bem, de querer que o irmão esteja bem, querer de estar com os irmãos, porque ele fala, saudosos irmãos, onde ele coloca aqueles, vocês são minha alegria. Eram pessoas que conviveram com Paulo, pessoas que estiveram com Paulo, que adoravam com Paulo, que aprenderam com Paulo, muitos ali se converteram com Paulo, pela palavra, pelo ministério de Paulo, por isso que ele chama eles de minha coroa, que dá referência ao galardão dos céus. Vocês são minha alegria, e coroa ele é uma expressão que Paulo já utilizou em outras ocasiões. Então eram pessoas que Paulo tinha um ato de amor muito grandioso, um relacionamento gracioso, que não provém simplesmente de palavras, é claro, mas sim de ações. Um relacionamento precioso, podemos dizer assim, muito diferente às vezes do que podemos viver. Não dizendo, mas não querendo aqui acusar-nos, irmãos, mas talvez trazer no exemplo de Paulo algo que podemos talvez copiar, pensar, buscar. Porque são relacionamentos com pessoas que o nosso Senhor resgatou. No caso de Paulo, sim, com o seu ministério, mas no caso de todos nós aqui, segundo o ministério do Senhor na terra. Pessoas que o Senhor resgatou para a sua glória, para a sua salvação. Vidas, amados, que onde Paulo olhava e tinha satisfação de estar. Vidas onde Paulo olhava e tinha satisfação em acompanhar a sua fé, ou compartilhar a fé, cantar ou adorar junto, quem sabe, meditar junto, orar junto. Era o sentimento de Paulo com os irmãos dele. É o sentimento que nós podemos ter também, irmãos. Um sentimento que nós podemos talvez compartilhar uns com os outros. Paulo amava e pregava também, né, irmãos? Aquela amabilidade pelos irmãos, o comportamento amável pelos irmãos. Isso é maravilhoso e ensinado pela palavra de Deus. E Paulo traz aqui, já demonstrando no seu ensino, demonstrando ali, meus amados e muito queridos irmãos, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Muito bonito isso de Paulo. Muito bonito isso, trazendo isso, mas trazendo a total satisfação naqueles irmãos para com ele. E Paulo buscava disso. E mas é um grande conselho, amados. Um grande conselho que nós podemos ver, não diretamente neste versículo, mas Paulo, ele sempre incentivava esse conselho de fazer o que ele fazia, né? O próprio versículo 9, a quem nós lemos, ele diz, ó, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então façamos como Paulo,
busquemos a fazer como Paulo, nós podemos amar nossos irmãos. Ah, mas eu amo, pastor, eu amo. Amém, ame um pouco mais. Ame ainda mais. Nós amemos ainda muito mais do que amamos hoje. Que sejam, talvez, os teus irmãos uma coroa para você. Sei que o sentido de Paulo aqui é outro, mas que seja uma preciosidade para você. Onde Paulo diz que ele tinha saudade dos irmãos. Paulo não vivia diretamente com eles, não vivia sempre com eles por causa da obra missionária. Mas ele tinha saudade dos irmãos e alegria sobre eles. Ele tinha um amor intenso pelos irmãos e companheiros. Mas ele traz conselhos, irmãos. Vamos aos conselhos, que ele pode elencar alguns aqui. No primeiro versículo diz já assim, ó, e coroa, né? E assim, estais assim, firmes no Senhor, amados. E às vezes a gente sempre fala com os irmãos, está firme no Senhor? Irmão, estou firme. Eu estou firme no Senhor. Mas não é essa firmeza que Paulo tem mencionado aqui. Não é a firmeza de você estar ficado na fé. Ele está falando de firmeza aqui, de estarem unidos. Sejam firmes uns nos outros. Unidos uns com os outros. Em verdadeira comunhão, posso dizer assim, porque não é qualquer tipo de firmeza. Ele vem trazendo aqui a ideia de realmente estejam juntos com seus irmãos. Firmes com seus irmãos. Meus irmãos, minha coroa. Agora eu vou falar a vocês, porque Paulo não estava junto com eles naquele momento. Fiquem firmes no Senhor. A firmeza de estar um ao lado do outro. E eu, amados, eu sei que para uma igreja moderna isso é um desafio. É um desafio para nós. Onde cada um vive a sua vida. É um desafio para nós. A igreja primitiva, eles viviam em comunidades, eles dividiam tudo. Eles dividiam o trabalho, eles dividiam o alimento, eles dividiam a comunidade em si, eles dividiam o local de adoração, porque eles adoravam nas casas, eles não tinham tanto templos assim como nós temos hoje. É difícil, a cultura hoje nos impede, talvez, a viver um pouco diferente. A cultura realmente, às vezes, nos impede a ser diferente. Mas nós temos, sim, um templo. Cada um tem ido fazer o seu. Eu, às vezes, sou assim, amados. Mas importa que nós nos importemos com o meu irmão. Me une com o meu irmão. Queira estar com o meu irmão. Tenha comunhão com o meu irmão. E eu não falo questão de amizades. Porque amizades é uma coisa interessante. Cada um, às vezes, pode ter uma amizade muito forte com o irmão e não com o outro. A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão, e às vezes você com o irmão tem muito mais proximidade do que com outro irmão. Às vezes com o irmão você tem muito mais carinho e ali mais... Às vezes você conversa um pouco mais, você tem uma comunhão um pouco mais forte do que com outro irmão. Isso é puramente normal. Mas o mais importa é que nós fiquemos sempre unidos na casa de Deus por esse propósito. Pelos propósitos dados pelo reino de Deus, pelo culto a Deus. E às vezes a gente falta a igreja sem razão, às vezes. Não importou. Não importou para nós que o nosso irmão faltou. Não importou para nós que faltou alguém para estar aqui adorando conosco. Não importou para nós, aquele povo que estava aqui, que adora sempre conosco, que está novamente junto. Não faltou. Não faltou para o nosso coração a parceria com o meu irmão, ou dividir o grande alimento que hoje podemos dividir, que é a palavra, a fé, as orações. Não faltou. E Paulo,
vivia assim, e ele pedia para os irmãos, fiquem firmes, e se está faltando isso, é porque está faltando firmeza. Fiquem firmes em comunhão, se está faltando isso, está faltando comunhão. Firmes no Senhor, amados, compartilhando nossa salvação, segurando na mão do nosso irmão, olhando para o meu irmão a ponto de eu dizer com todo o meu coração, a paz do Senhor, meu irmão. Por mais que eu não tenha tanta intimidade com ele, por mais que eu não vou tanto na casa dele, mas que eu tenha no meu coração uma firmeza de união com ele. A ponto de dizer, meu irmão, Deus te abençoe, de verdade, varão resgatado pelo Senhor. Que nós possamos ser firmes assim, firmes para compartilhar a nossa adoração. Oh, meu irmão, vamos aqui adorar o nosso Salvador. Vamos lembrar do seu resgate por nós. Amados, nós vivemos em um mundo de trevas. E aqui se reúnem as suas estrelas do Senhor. Aqui se reúnem as pessoas que realmente compartilham a grande e maravilhosa fé no Senhor, que compartilham a grande e maravilhosa cruz de Cristo que nos salvou e nos resgatou. Vamos aqui compartilhar firmes. E a firmeza do sua, meu irmão, com outro irmão, ou seja, a sua firmeza vai me fortalecer cada vez mais. O seu desejo de me abençoar, quando você fala assim, Deus te abençoe, meu irmão, é um ato de oração a Deus, de um justo por outro irmão. Que possamos estar firmes para compartilhar a grande e maravilhosa obra de Cristo, falando dele, falando das coisas grandiosas dele, falando da grande promessa dele, firmes, juntos. E Paulo dá esse conselho ao povo. Paulo dá outro conselho ao povo, no versículo 2, diz, rapidamente, irmãos, rogo a Evódia, rogo a Síntique que sintam mesmo no Senhor. Duas mulheres mencionadas na Bíblia somente nesse texto, nunca mais. Depois na Bíblia não é mais mencionado elas, mas vemos que são duas mulheres que tinham um problema entre elas. Vemos também que realmente esse problema dessas duas mulheres chegou a Paulo. É porque o problema era sério e, com certeza, eram duas mulheres de grande influência entre o povo, entre a obra de Deus naquela região. E Paulo vem trazendo elas, resolvam isso que está acontecendo. Ele vem trazendo duas mulheres que tinham uma divisão entre elas, e ele não tira a salvação delas, ele depois menciona no versículo seguinte, que são pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida. Ele não tira a salvação da vida delas, não tira o crédito de vida cristã delas, mas tira, resolvam isso que está entre vocês, entrem em acordo. E Paulo não chega para você, não chega para elas, vocês fiquem amorosas. Talvez seja até esse o desejo de Paulo, mas não mencionado. Vou colocar uma conjectura aqui, irmãos. Mas talvez ele até queria que elas fossem muito unidas, amadas, isso aqui, mas ele fala, ele nem pede isso. Ele nem pede, mas ele pede, vocês não entrem, não continuem com esta contenda, com esta discordância entre uma e com a outra. E Paulo, ele não puxa a sardinha para um lado, ele fala, eu rogo a Síntique, eu rogo a Evódia. Ele separa até o clamor a ele, a cada uma separadamente, dando um enfoque nessa situação. E ele pede para os irmãos dele, companheiros, Clemente e outros, que ajudem elas a resolver essa questão. Ele não pede para que as duas fiquem todas juntinhas. Não pede isso. Ele só está dizendo uma coisa, e isto que está acontecendo entre vocês não pode acontecer. Evódia, Síntique, essa divisão, esse desacordo, atrapalha. E não atrapalha, irmãos? Toda divisão não atrapalha?
E eu sei que aqui nessa casa não há divisões assim. Mas se chegar, se apontar, meu irmão, faz que nem os nossos irmãos pentecostais. Fala, sai, em nome de Jesus. Não pode. Evódia, Sintique. Não, vocês não podem continuar assim. Evódia, Sintique, está errado. Não pode se manter, ter essa divisão entre vocês. Concorde-se umas com a outra. E esse concordar, sentir a mesma coisa no Senhor, tenha um bom relacionamento. Suportem uma com as outras. Suportem uma a outra. Paulo vem trazendo-se, porque aquilo atrapalhava até mesmo o ministério que estava acontecendo naquele lugar. Citam mesmo o Senhor e peço também meu verdadeiro companheiro que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Tirem essa amargura, tiram esse problema no meio de vocês. Não é para ter problemas dentro de um relacionar cristão. E depois ele já vem introduzindo o versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmãos, esse é o padrão que deveria ter. Estava tendo uma divisão, estava tendo problema, mas o padrão que era ter era a alegria. Esse deve ser o que tem que estar no meio de vocês. Encham-se de alegria, contentamento, regozijo, irmãos. Trazer alegria de novo, uma nova canção, que o relacionamento de vocês, a firmeza no meio de vocês, seja cheia de alegria. Amados, a alegria é o padrão. A alegria, fazer o serviço, cooperar, trabalhar, reunir, adorar, é o padrão. Sim, é o padrão. E Cristo é a razão dessa alegria. Regozijai-vos sempre é no Senhor. Ele não pede para você ser extrovertido. Ele pede para você fazer piada. Ele pede para você rir sem vontade. O Senhor é a sua alegria, então se alegre. Juntos. Juntos. A divisão estava causando o quê? Tristeza. E a união vai trazer o quê? Alegria. Regozije-se no Senhor, e como já disse aqui, nas coisas que Ele fez por você, mas ainda algo muito maior. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E outro conselho de Paulo, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Breve o Senhor vem. Não há momento para você ficar da divisão, não há momento para você ter rancor, seja a sua amabilidade, a sua moderação, a sua bondade, sejam amáveis, seja a vossa mansidão notória com todos, não só com os da fé, com todos, porque o Senhor Jesus já está voltando. Mais uma razão da alegria. Ama teu irmão, vive bem com seu irmão, seja amável com seu irmão, seja amável com quem está lá fora, seja notório na sua vida a sua equidade, porque o Senhor Jesus está vindo. Seja confirmado a sua fé em você, vivendo de forma amável, porque o Senhor Jesus está vindo. Seja a alegria sua transbordante, tanto que quando ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor, ele, outra vez digo, regozijai-vos. Se alegra em Cristo. Não. Se alegra mesmo. Era o que Paulo fazia. Era o que Paulo escrevia. Era o que Paulo ensinava, porque o Senhor está vindo já. A vida deles em união era a vida da expectativa do Senhor estar retornando. Isso tem que trazer alegria. E Paulo recomenda isso. Recomenda porque às vezes precisa disso. Recomenda isso para
para que eles fossem assim, amados. E sempre pensando nessas coisas. O relacionamento com Deus, com os irmãos, é sempre visando que o Senhor Jesus vem. Porque tanto que a gente pode já pensar, no versículo 1, Paulo ele começa falando, portanto, ele vem introduzindo, assim sendo, de alguma outra coisa que ele já estava dizendo antes. E o que ele estava dizendo antes, no versículo 20 e 21 do capítulo 3? Ele fala sobre salvação, sobre frutos do Espírito, mas também fala, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, olha só, corpo glorioso segundo ele, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Ele coloca que essas pessoas que vivem firmes, unidas, amáveis, moderadas, aguardam com expectativa a volta do nosso Senhor. Por isso que ele coloca também no meio de tudo, perto está o Senhor. Breve, o Senhor está chegando. Vivam como Ele vai transformar o seu corpo, no corpo glorioso, segundo, parecido com Ele. O Senhor Jesus está vindo, irmãos. Então, que recebamos esses conselhos de Paulo. Que recebamos esses conselhos que nos abençoam grandemente para vivermos como igreja, como os cristãos, para o nosso dia a dia, até a volta do nosso Senhor. Até o cumprimento de tudo que a gente canta, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente realmente diz que crê, até a volta do nosso Senhor, na grande expectativa de ver Ele descer dos ares, ou até o dia que você vai encontrar com o Senhor depois. Vivamos assim. E como viver assim? O versículo 6 diz, não fiquem quietos. Aliás, também mais um conselho, né? Não fiquem quietos por coisa alguma, mas sejam as suas petições conhecidas diante de Deus. Amados, tinha mais coisa para dizer, mas não vou me alongar. A oração, crente vive de oração. Quer amar teu irmão, ora por ele também. Quer ser mais firme com o seu irmão, ora por ele. Está sentindo falta de alguma coisa sobre o teu irmão, ora por ele. Então, crente vive de oração. Então, não fiquem quietos também, tá? Perto está o Senhor, não fiquem quietos com coisa alguma, mas coloca ali suas petições, seus desejos e suas dificuldades diante dele. E também coloca fé, com ações de graças. Ações de graças, amados, ações de graças. Agradecidos já porque o Senhor está te ouvindo. Agradecidos por tudo que o Senhor é na sua vida. Agradecidos pela oportunidade de estar orando pelo seu irmão. Para a solução daquela divisão. Orando, agradecendo a Deus porque Ele está voltando, breve voltará para nos buscar. Orando, mas crente vive de oração. Sem confusão, sem inquietude, sem aflição, sem confusão. Crente vive orando. E também no versículo 7, olha só, crente ora para quê? Que vocês vão orar com ações de graças e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se você precisa ser amável, se você precisa estar firme com o seu irmão, se você precisa todos esses conselhos de Paulo, ou essas recomendações de Paulo, ou até ser parecido com Paulo, ore. Ore que o Senhor vai vir com paz no teu coração, vai guardar sua mente, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus sentimentos, tudo em Cristo Jesus. E outra coisa, no versículo 8, para a gente terminar. Se alimenta, amados, de coisas boas. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há uma virtude, se há um louvor, pensai.
aí, irmãos, vai ter paz de Deus. Se nós formos pessoas que buscam a palavra, buscam as coisas santas, se buscam as coisas boas, se buscam realmente estar unido com o meu irmão, que isso é uma coisa boa, se eu busco amar o meu irmão, que isso é uma coisa boa, se eu penso nas coisas celestiais, isso é uma coisa boa, se eu medito na palavra de Deus com o meu irmão, isso é uma coisa boa, isso vai me alimentar, irmãos, para que a paz de Deus venha sobre mim. E tenho um coração grato diante de Deus, porque eu vivo com meus irmãos unidos. E tenho meu coração grato diante de Deus, porque isso, e aliás, em Paulo a gente vê o exemplo. Vocês pensem, e tudo que vocês aprenderam de Paulo, receberam de Paulo, ouviram de Paulo, viram em Paulo, façam também. E o Deus de paz será convosco. Nas nossas vidas, amadas, as pessoas que realmente estão vigilantes ao retorno de Deus, fiquem um povo unido, se amando, mas se isso falta, esse povo ora, busca, e essa paz, dessa aguardar a volta dele, ficará sobre nós. Essa tranquilidade, esta certeza dessa esperança, dessa grande vitória que é o Senhor retornando, ficará no meio do seu povo. Basta que a gente busque, irmãos, estar firmes, unidos, juntos com o Senhor, no Senhor. E é bom essa palavra, estar firmes no Senhor, é interessante. Porque não é só firme no Senhor, é firme com o Senhor. Nós não ficamos sozinhos. Por isso que você ora, você está buscando sua presença. Porque você ora, porque você fala com Ele. Você entrega a sua súplica para quem? Para a parede? Para o pastor? Para o banco? Você entrega a sua ação de graças para quem? Para Ele. Então a firmeza é com o meu irmão no Senhor, a firmeza é com o meu irmão com o Senhor. Para guardar juntos, talvez de mão dadas, olhando a grandiosidade da sua volta, olhando a grandiosidade das coisas santas, das grandes vitórias nas regiões celestiais, olhando para tudo que Ele tem prometido e vai fazer. Não cabe a nós divisão, não cabe a nós rancor, não cabe a nós nada, irmãos. Cabe a nós firmeza, união. Essa é a união que Deus pede. Essa é a união que Paulo roga aqui, em Filipenses capítulo 4. Um povo que aguarda a glória celeste. Um povo que fica unido pela glória celeste. Amém, irmãos? Que nós possamos nos amar, nos unir. A Bíblia fala, nos suportar. Irmãos, é difícil. É difícil. Ele não está dizendo que vocês sejam um com o outro, não. Mas que tenham amor entre vocês. Sejam amáveis entre vocês. Cordiais. Se interessem um pelo outro. É uma recomendação bíblica. Para a nossa vida, irmãos. Para o ano, os anos, até que nós veremos o Senhor voltar, que era esse o interesse principal de Paulo aqui, né, na Escritura, aqui no contexto da Escritura. Então, amados, que nós possamos fazer isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Deus, nosso Senhor, ensina na sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Pai nosso que está nos céus, Espírito Santo de Deus, convença-nos de todas as coisas a respeito da Santa Escritura. Rogamos a Ti, Espírito, que o Senhor convença-nos, crave nos nossos corações os desejos do céu, os desejos do Senhor, e ministre a nossa vida, para que haja transformação em nós, para que possamos viver conforme a Sua palavra. É em nome de Jesus que todas as recomendações da Tua palavra sejam recomendações de vida para nós, para que nós possamos obedecer sempre e cada vez mais.
Que possamos juntos, Senhor, firmes com o Senhor, compartilhar todas as grandiosas maravilhas do Senhor, desde a da fundação do mundo, até a nossa redenção e glorificação. Porque isso é bom, isso é saudável, isso tem virtude, isso temos que pensar e trabalhar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe teu povo, nossas idas para nossas casas e até o retorno, Senhor, hoje ainda para continuar te adorando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.